Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos às reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp, sempre às terças-feiras, às 11 horas. Lembro a todos que essa é uma reunião gravada, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp, ok? Hoje nós temos o prazer de conversar com o Bruno Schiffer dos Santos, ele é ortopedista, é assistente aqui no nosso ambulatório, ele cuida da parte de ondas de choque. Muitos de nós já ouviram falar, mas não tem a correta dimensão do que é essa onda de choque, para que ela serve, como que a gente aplica isso no esporte. Então a ideia hoje do Bruno é mostrar, esclarecer para a gente um pouquinho, tirar as dúvidas. Como sempre, eu sugiro que mandem as dúvidas por escrito aqui durante a reunião e eu vou fazendo as perguntas para ele. No final a gente faz uma discussão, tá bom? Bem-vindo, Bruno. Comece se apresentando, dizendo sua formação e depois fique à vontade aí para dar aula, tá bom? Perfeito. À vontade. Primeiro, bom dia, pessoal. Obrigado, Paulo Zeles. É uma honra e um prazer falar aqui e receber o convite. A gente, como se especializou aqui na casa, então a gente sempre sente à vontade aqui, falando aqui para o pessoal daqui. Sou Bruno, sou ortopedista, né? Fiz minha especialização em 2014 aqui no SET e complementei com joelho e ondas de choque. O nosso ambulatório de ondas de choque composto por mim e o Dr. Paulo, que é um dos pioneiros das ondas de choque aqui no Brasil, né? Aprendi tudo desde o início, quando um grupo de ortopedistas descobriu o que era e foi estudar lá fora e trouxe para o Brasil. E a gente tem esse ambulatório atuante aí desde 2015, então esse ano vamos fazer 5 anos aí do ambulatório aqui no SET na medicina esportiva. O tema de conceitos atuais, eu vou falar um pouquinho do histórico, dos aparelhos, das indicações clássicas. Bruno, a gente sabe de algum outro lugar que tem ambulatório de ondas de choque? SUS? Bem pouco frequente, né? Santa Casa de São Paulo tem. E consegue desenvolver para atleta também, mais ou menos nesses moldes que a gente faz aqui já há bastante tempo? Mais ou menos, acho que é semelhante. Eu sei que o pessoal do servidor tem um ambulatório que o pessoal da fisiatria toma conta, mas não é mais voltado para atleta. E Santa Casa também não é. O nosso é mais voltado para atletas mesmo. Da Santa Casa, legal, acho que vale ressaltar esse mérito aí, né, do Paulo Roberto, meu xará, seu pai, que trouxe, né, foi um dos que trouxe essa tecnologia para o Brasil e que a gente realmente é pioneiro na utilização tanto no SUS quanto em atletas, né? Até hoje, realmente, isso acho que é um destaque muito grande, um motivo de orgulho muito grande para a gente aqui da medicina esportiva do SET. Com toda certeza. Vou falar um pouquinho do histórico, do básico, das indicações, de algumas coisas que mudaram ao longo desses 20 anos das ondas de choque no Brasil e a parte da medicina esportiva no final, em atletas de alto rendimento, futebol. E qualquer coisa pode ir me perguntando, a gente vai tocando aqui. Então, na verdade, é legal sempre saber como as coisas começaram, né? Então, o primeiro relato que tem de algo parecido com o conhecimento de uma onda que gera um choque e um resultado foi lá na Segunda Guerra Mundial. Começaram a perceber que os soldados e os náufragos perto das embarcações morriam, mas sem lesões externas. E na hora da biópsia ali, tinham lesões pulmonares extensas. E aí começaram a indagar por que acontecia isso, e uma das hipóteses eram as bombas que estouravam próximo das embarcações, né? A partir dali, em 1950, os Estados Unidos, pioneiros, patentearam um gerador que gera uma onda de choque, mas não sabiam muito ao certo como usar. E a Alemanha que acabou encabeçando mais isso, investigando a fundo e dando o chute inicial. Então, fim de 1960, 70, o Departamento da Defesa, então o Exército Alemão, começou a estudar nos animais os efeitos das ondas de choque. E lá em 71, conseguiram a primeira desintegração de um cálculo renal in vitro, 2 alemães. E só 9 anos depois, o primeiro paciente foi realmente tratado e conseguiram a quebra do cálculo renal sem nenhum corte, sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma sequela para o paciente. Bruno, você sabe se isso foi uma coisa intencional? Porque pelo que a gente sabe da história, a princípio seria para usar como se fosse uma arma, né? E a gente, enfim, eles acabaram quebrando o cálculo renal. Acho que o maior exemplo de um medicamento que a gente conhece que
o efeito colateral supera o efeito terapêutico inicial é o Viagra, né? Ele foi um remédio que foi feito, se não me fala a memória, para hipertensão pulmonar ou alguma alteração pulmonar, e no fim viram que o efeito colateral era maior. Você sabe se eles começaram a estudar e se o cálculo renal acabou, enfim, desaparecendo, ou se eles começaram a pensar em medicina também? Você sabe isso, não? O início mesmo era Primeira Guerra, Segunda Guerra, aquela Guerra Fria, então tudo era voltado para a guerra mesmo, pensando em arma e tudo mais. E era uma alta energia na época, né, diferente do que a gente usa hoje. Então, a desintegração mesmo foi dos testes e acabaram... Provavelmente viram que sumia o cálculo renal e depois começaram a usar por conta disso, né? Pelo efeito criar colateral hipótese, enfim. testar nos animais e até na parte laboratorial, né? Mas com certeza foi o intuito naquele tempo de guerra, né? Tanto que o primeiro paciente, essa paciente ficava dentro de uma bacia de água e eletrodos gigantes faziam o efeito da onda de choque, né? Então essa é uma foto do primeiro caso, eram aparelhos gigantescos, né? E aí a partir de 80, que o primeiro paciente foi tratado, né? Em 84, Haupt, um alemão também, ele detectou em ratos a aceleração da osteogênese, né? Num trabalho que ele fez em 84. E em 88, 4 anos depois, um urologista e um ortopedista da Bulgária tiveram o primeiro tratamento de pseudartrose com sucesso. Esse antebraço aqui, que eles até publicaram no trabalho. É o primeiro caso de pseudartrose em 1988. A coisa foi meio que indo aos poucos. Como que partiu, né, do rim para a ortopedia? Eles começaram a notar que os pacientes que faziam a litotripsia, né, que é o nome mais voltado para a parte renal, começaram a ter alteração de densidade no osso da bacia. E aí começaram a sugestionar, pô, será que não tem algum efeito ósseo também? E aí que deu esse pulo do rim para a ortopedia, né? Em 92, já pensando na quebra de alguma coisa, foi feito o primeiro tratamento de tendinite calcária, que na época a teoria era alta energia, a gente vai lesionar, vai quebrar alguma coisa para se cicatrizar. E no final isso a gente acabou descobrindo que não é bem assim, mas foi aí que começou. Então, em 92 a primeira tendinite calcária, né? Temos aí 28 anos. Em 1999 a Sociedade Internacional é criada. 2 anos depois da Europeia foi criada antes, e em 99 elas se uniram e virou uma Sociedade Internacional de Estudo das Ondas de Choque na área médica, né? Então começou a ficar algo mais organizado, né? E foi exatamente nessa época, anos 2000, que um grupo de ortopedistas, o Dr. Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul, foram para a Europa, nos grandes centros da Áustria e da Alemanha, passaram lá meses aprendendo a usar e trouxeram para o Brasil como uma coisa fresca, assim, meio... Na época eles até falavam, né? Eram muito desacreditados e ninguém sabia ao certo se ia dar certo ou não, mas pelo que eles viram lá fora, e lá fora eles já estavam uns 10 anos antes na nossa frente, eles voltaram e começaram a inserir aqui na nossa rotina. E a SBOT ajudou nesse primeiro evento, que foi em 2001. Trouxeram até o Schaden, que é a cidade direita, que é um dos pioneiros lá na Áustria também. E foi o primeiro evento nosso aqui no Brasil. Então, é algo que a gente estuda no Brasil há menos de 20 anos, né? Na linha da evolução das coisas médicas é muito pouco. E é impressionante, a cada ano as coisas vão acelerando e mudando muitas das indicações e o jeito de tratar. Saindo do histórico, o que é a onda de choque, na verdade? Né? Não tem nada a ver com choque elétrico, eletricidade. Na verdade, é uma onda, é um fenômeno que cria uma troca rápida de pressão entre dois meios. Então, é uma zona de compressão alta e uma zona de tensão baixa. Essa alteração rápida que acontece num avião supersônico na hora da barreira do som, um raio, uma explosão, é isso que é a onda de choque, essa alteração súbita de pressão entre alguns meios, que pode ser pelo líquido, pela água, pelo ar, né? Então, nada mais é do que isso, e essa é o gráfico, é a simbolização do que é uma onda de choque, exatamente essa curva, esse pico rápido e esse declínio negativo. E
nesse contexto, na verdade, a onda de choque não é uma coisa única, ela tem dois tipos de geradores, que na verdade um é a onda de choque e o outro é uma onda de choque falsa, porque ela, apesar dos efeitos semelhantes, ela não tem a mesma onda, ela é uma onda acústica diferente, mais superficial, vai perdendo a intensidade ao longo que ela vai penetrando no tecido, ao contrário da focada que o auge da energia é profunda, né? E a focada surgiu antes, então no começo era só focada e a radial veio depois por questões econômicas, aparelhos menores, mais fácil manuseio, e hoje em dia a gente tem esses dois conceitos. Então, quando fala em ondas de choque, às vezes foi focada, foi radial, né? E essa é a diferença básica entre as duas. Esse conhecimento é legal saber. E dentro dos geradores também tem o nível de energias. Então, a gente gradua em baixa, média e alta. Alta realmente é para litotripsia e partes ósseas e baixa partes superficiais. Então, baixa energia a gente trata a pele, tendinites e trigger points. Média energia já tendinopatias e calcificações e alta energia para patologias ósseas mesmo, né? E cada gerador também tem o seu tipo de cálculo de energia. Então, milijoule por milímetros quadrados é na eletrohidráulica, geralmente. A radial é por bar, né, que é pneumática. Mas o importante é saber isso. 2 tipos de geradores e 3 tipos de energias principais, que dependendo do problema é o que você indica ou não. E as Bruno, máquinas você consegue geralmente alterar isso. a focal ou a onda que é mais espalhada, eu diria que um é evolução do outro. Hoje você ainda, eu sei que uma máquina é muito mais cara que a outra, tanto a focal quanto a radial, né? Elas têm preços diferentes, mas hoje você ainda vê indicação para os dois. Eu queria depois que você falasse, provavelmente mais para frente você vai dizer, E mas que é importante a dorzinha que elas causam, sim, comparando uma com a outra. durante a aula tem algumas comparações entre elas, até a focada usa anestesia, a radial não usa, e Perfeito. eu fiz um gráfico no final de uma intersecção do que indica mais para uma, o que indica mais para outra, e o que pode ser indicado tanto faz, né? E o que acontece aqui no Brasil, por questões financeiras, obviamente, 90% dos ortopedistas ou quem fisiatras, médicos do esporte, usam a radial por questão prática. E mais isso. Mas eu não digo que foi uma evolução, talvez algo diferente ali que com intersecções. Né? Talvez uma limitação pelo custo da outra, né? Não que evoluiu, Talvez. mas a outra acaba limitando muito pelo custo da máquina, né? Custo, reciclagem, tamanho, né? Vários detalhes nesse sentido. E o resumo da onda de choque, se você fala que o resumo da onda de choque é esse gráfico do Wang, que é um médico de Taiwan, um dos mais conceituados. Nada mais é do que é uma energia física que ela na área aplicada ela gera uma resposta biológica a essa sequencial onda de choque. Então ela faz o quê, na verdade? Ela aumenta a produção, o estímulo de produção de fatores de crescimento endoteliais, ou seja, que formam novos vasos e que melhora o suprimento sanguíneo. Então, óxido nítrico, VEGF, PCNA e uma própria neovascularização. Surgem novos vasos, dependendo da área aplicada. Isso faz com que um tecido, às vezes, fraco de biologia, leve a uma regeneração óssea de uma pseudartrose, por exemplo, numa fratura exposta, e num tendão, às vezes, degenerado, excesso de sobrecarga, né? Então, basicamente, isso é o que é a onda de choque, é esse gráfico aqui. E um dos trabalhos assim que deram muita base para a gente, que surgiu depois que a onda de choque já existia, foi em 2003, um trabalho em coelhos, ele conseguiu comprovar com esses 3 fatores endoteliais, né? O gráfico, o preto é o controle e o branquinho é após ondas de choque. Então, o pico da liberação é com 4 semanas, um mês da primeira sessão, né? Por isso que não é um tratamento que você espera uma resposta no primeiro mês ou até no segundo mês. A partir de 4 a 6 semanas surgem esses novos vasos e tem essa produção excessiva dessas celularidades que vai dar o gatilho para a cura, para a regeneração, para a melhora da dor, né? Muitas vezes é curativa, muitas vezes é paliativa na questão da dor. Então, isso ilustra bem, né? Porque não é
Às vezes o paciente, o atleta quer ficar bem na semana seguinte do tratamento e não é assim. Na verdade, a ondas é um start para o seu corpo responder a uma agressão constante, né? E é bem interessante. O trabalho ele é aberto para quem quiser ler, na PubMed, no Google, e ele deu muita base para os trabalhos seguintes aparecerem, né? Então, basicamente, de efeitos biológicos, a onda ela altera a permeabilidade da membrana por questão física mesmo, os canais iônicos, sódio e potássio, eles se abrem, né? E ocorre todo esse aumento de fatores de crescimento. E os estímulos mecânicos, eles geram esses sinais bioquímicos para a produção celular. E além desses fatores de crescimento, ocorre a mobilização, migração e diferenciação das células primordiais, que às vezes começam a formar mais células de tendão ou de osso, dependendo do estímulo da onda ali no momento, né? A gente chama isso de mecanotransdução. Quem estuda ondas de choque acaba lendo bastante essa palavra, né? E justifica aí um pouco toda a resposta que é desencadeada, né? Tanto por questão física da membrana e do estímulo que ela gera depois disso. Então, o Wang, ele em 2003, né, na sequência, ele conseguiu comprovar nos tendões, na junção tendão-osso, o surgimento de novos capilares dentro de 4 a 6 semanas após a aplicação. E talvez um dos trabalhos mais importantes que a gente tenha, tá? Além disso, observou o estímulo da osteogênese, com proliferação e diferenciação de osteoblastos, redução dos osteoclastos. As ondas de choque também aumentam as fibras colágenas, o alinhamento entre elas, e isso estimula a reparação tendínea. Aumenta a síntese de colágeno, é uma formação de ligação entre o tendão e os colágenos, que é o crosslink, né? Isso em estudos em coelhos também. E ela mostrou também uma melhora da nanoestrutura das propriedades mecânicas do tendão. Bem interessante. A Sociedade Internacional, né, ela tem um site que é bem interessante para quem quiser interesse também. Em 2018, ela atualizou as indicações de tratamento. Basicamente, ela dividiu em 4 tipos: indicações aprovadas e com estudos, meta-análises, revisões; uso clínico comum, mas com poucos estudos ou mais grupos que empiricamente vão tratando; indicações excepcionais, alguém que tenha já use há muito tempo, às vezes consegue tratar um paciente; e as experimentais, né? Basicamente, as aprovadas, retornando um pouquinho, são as tendinopatias crônicas, calcária do ombro, epicondilite lateral, as bursites trocantéricas, patelar de Aquiles e a fascite plantar; as pseudoartroses e as fraturas por estresse, e a osteonecrose vascular do fêmur, que eu acho que é a patologia mais subtratada aqui para a gente, porque poucas pessoas indicam e os resultados são muito animadores. A diferença é que tem que fazer em centro cirúrgico, então às vezes limita um pouco, tanto pela liberação de convênio ou indicações. Geralmente a gente indica antes da deformidade, então às vezes quando chega o paciente para a gente já tem a deformidade, já passou da fase da aplicação da onda de choque, certo? E as feridas de pele, né? Pé diabético é bem interessante, é o resultado, a aceleração da cicatrização, e não dói, mesmo usando focada, ela não dói, porque um pé diabético geralmente não é doloroso. Úlcera e pequenas queimaduras de pele também tem uma aceleração do processo. Isso são as aprovadas pela Sociedade Internacional, né? As outras tendinopatias gerais, eu diria, tudo que tiver um tendão que está inflamado, você pode fazer a onda de choque, não está contraindicado. Só que às vezes carece de trabalhos, e aí eles não aprovaram totalmente, né? Patologias ósseas de edema ósseo, Osgood-Schlatter, síndrome de estresse tibial, também a gente usa bastante. E as patologias musculares são mais recentes, as síndromes miofasciais, contraturas musculares, que no final eu vou falar um pouquinho, que hoje em dia já tem gente preconizando o uso agudo das ondas de choque para algumas especificidades, né? E desde a celulite na dermatologia, que tem um certo resultado também. As excepcionais, a osteoartrose, que geralmente é uma osteoartrose
relacionada à dor de edema ósseo, não a osteoartrose em si, ela não vai mudar a evolução da doença, mas às vezes ameniza uma dor de pata de ganso associada, um ponto gatilho ali num ponto de dor específico no joelho. E estão estudando na parte neurológica, em espasticidades e polineuropatias, até síndromes do túnel do carpo. Nos últimos 2 anos surgiram alguns estudos, e as experimentais, aqui em conjunto com o ambulatório do dentista, né, a gente tratou alguns distúrbios de ATM e impressionante também a resposta que deu para a gente, mas ainda está tudo em nível experimentais, né, não tem nada assim muito específico. E a osteoporose, que já se comprovaram que aumenta a densidade óssea. E o duro é alguém com osteoporose não ter dor e ter um tratamento doloroso. Então, isso às vezes ainda é E aí uma... você faz, na osteoporose, você faz ela localizada, por exemplo, no colo do Então, fêmur, na não é uma coisa que lombar, a como é gente que é? ainda faz, porque ainda está em estudos experimentais, mas a base mostra uma melhora da densidade óssea. Então, talvez lá na frente seja algo que vai vingar o tratamento, né? Talvez tentar dosar essa parte de dor, né? De não sentir dor e tratar um colo de fêmur, uma região de coluna que talvez Agora, tenha um risco. o efeito seria sistêmico? Você consegue melhorar essa osteoporose só no local da aplicação ou uma coisa que eles têm visto que Então, também tem é mais reflexo? identificação, mas já tem algumas vertentes referindo que tem um efeito sistêmico também da ondas de choque. Mas ainda não nada comprovado, mas há uma liberação sistêmica de algumas células, enzimas específicas, mas na questão da osteoporose ainda não, né? E contraindicações, né? Que às vezes é mais importante até as contra do que as indicações no geral. Das ondas radiais e focadas de baixa energia, mas principalmente as radiais, tumor na área do tratamento. A pessoa pode ter um tumor no ombro, vai tratar uma fascite plantar, não tem nenhum problema, mas na área do tratamento, a gente não sabe, né, se vai gerar uma resposta tumoral de aumento do tumor. Então, por isso que os exames subsidiários são extremamente importantes antes de aplicar em qualquer pessoa, que às vezes no exame físico você já consegue dar o diagnóstico, mas uma radiografia, uma ultrassonografia para a gente descartar uma possível iatrogenia sem exames, né? E é exatamente o que está escrito no site, é feto na área do tratamento. Então, você pode tratar uma grávida com uma tendinite no punho, por exemplo. Só não vai tratar a área abdominal, uma dor lombar, né? Mas, como tudo na grávida, a gente tem o pé atrás, né? Até com analgésicos, enfim, né? E a focada já algumas coisas a mais. Além dessas duas primeiras, a placa epifisária, cérebro e medula espinhal, coagulopatias graves você evita também, em uso de coagulante. E na área pulmonar, de tecido de área pulmonar, porque ela causa lesão pulmonar. Então, não é interessante. 3 regrinhas básicas, né? Conhecimento médico, da anatomia, das patologias, né? E técnico, dos aparelhos, das possibilidades. Cada aparelho tem uma energia X, um número de aplicações X. Então, a radial da empresa X, às vezes, é diferente o protocolo de uma radial da empresa Y. Então, é importante além desse conhecimento médico, anatômico, né, biológico, o técnico. Um bom exame físico, não adianta tratar só o exame, né? Não adianta um paciente com uma tendinite calcária, com uma calcificação, que não tem dor, né? Você não vai fazer um choque num paciente desse, né? E o exame de imagem, que é imprescindível. No mínimo um raio-x, ou uma ultrassonografia, ou uma ressonância, né? Pelo menos um raio-x já descarta alguma outra coisa. Vou falar um pouco das clássicas, só das principais mesmo, né? No pé e tornozelo, a fascite plantar e a tendinite calcânea é basicamente o carro-chefe da onda de choque, é o que a gente mais tem pacientes, é o que uma das respostas melhores, assim, difícil um paciente que trata e não tem uma resposta, né? E aqui no ambulatório do SET a gente consegue um pouquinho além, né? Então a gente tem alguns casos de sesamoidites que evoluíram super bem, neuroma de Morton também, uma atleta de atletismo que estava indo para a cirurgia, acabamos fazendo, ela melhorou e nunca mais sentiu a dor. Fratura por estresses e entorse de tornozelo. Torce de tornozelo não os pados agudos, né? Mas a partir de 3, 4 semanas, às vezes uma dor residual na região ligamentar ou em alguns pontos, a sensação é que melhora, acelera um pouco
a resposta da dor, né, da cicatrização. A fascite plantar é a patologia com mais estudos científicos na área de ondas de choque, é o que mais tem produção, é a patologia com melhores resultados. E a diferença que mudou, né? Antigamente, você precisaria ter um paciente com dor de, no mínimo, de 3 a 6 meses de sintomas, que já foi submetido a outros tratamentos, fisioterapia, acupuntura, infiltração, antes da indicação da onda de choque. Então, lá no começo chegava um paciente com 4 meses de dor, que ainda não tinha feito fisioterapia, a gente encaminhava para fisioterapia, por exemplo, e se não melhorasse, voltava para tratar. Hoje em dia, já meio que caiu por terra isso. Então, quadros de dor de 2 a 3 semanas, que você consiga fazer um exame e já diagnosticar, por exemplo, uma fascite plantar inicial, você já está autorizado e, no nosso ponto de vista aqui, você já deve tratar. Então, quem acaba procurando bastante a gente são os atletas, que às vezes, com 2 semanas de sintomatologia de uma fascite plantar, uma tendinite calcânea, já aplica e às vezes não vai para várias sessões. Às vezes, uma sessão resolve já o problema, né? Fora toda a parte biomecânica, alongamentos, fortalecimentos, mas isso é algo que mudou muito de 5 anos para cá, assim, que não precisa esperar, né? A gente até fala, é engraçado, tem um caso antigo, um paciente com uma fascite plantar, foi no nosso consultório, doutor, eu já fiz 80 sessões de fisioterapia, não melhorei e vim aqui para fazer as ondas de choque, né? Aplicou ondas de choque, pé direito do paciente, o paciente sumiu, desapareceu. Um ano depois ele reaparece, fala, doutor, não voltei porque eu melhorei minha dor, eu comecei com uma dor no meu pé esquerdo já faz um mês, e eu não vou fazer fisioterapia, não adianta me passar, eu vim aqui para fazer ondas de choque de novo. Então, alguns casos com os anos, foram mudando também a nossa mentalidade em termos das indicações, né? E Bruno, isso é interessante. meus casos eu costumo, né, já há anos indicar para você e para o seu pai, então basicamente tudo que você mostrou aqui a gente já acabou trocando paciente com isso. E eu acho que um dos primeiros pacientes que eu tive foi justamente isso daí, uma senhora que eu tratava há uns 5, 6 anos de fascite plantar, ela era na casa dos 40 anos, um pouquinho gordinha, e ela começava a caminhar, sentia uma dor e eu já vinha, desde que eu me formei no SET, que eu acabei no SET, eu vinha tratando com fisioterapia, enfim, ela melhorava, ela voltava sempre comigo a cada um ano e meio, ela voltava. E acho que foi um dos primeiros pacientes que eu mandei fazer onda de choque há 8, 10 anos atrás, e foi impressionante que a história é justamente essa, ela desapareceu, aí depois de um tempo ela veio trazer a filha, enfim, o que quer que seja, mas assim, sumiu a dor, e era uma que sempre vinha 2 vezes por ano reclamando, e assim, melhora completa, né? Um caso crônico que você tratei, eu cheguei até a fazer infiltração nela, e infiltração no pé é um negócio que dói pra caramba, né? A sola é muito espessa, e resolveu. Então, eu realmente, hoje em dia, eu até mando para fazer a fisioterapia, mas eu já falo, olha, a onda de choque você vai conseguir encurtar bastante esse tratamento. Ah, sim. No dia a dia a gente encaminha com certeza bastante, até porque a parte financeira do tratamento às vezes é um empecilho no país, né? É, mas é exatamente isso mesmo. Às vezes tem paciente que tem uma dor crônica há tanto tempo que já tinha feito de tudo, às vezes até cirurgia em alguns casos, e você consegue algumas vezes curar, mas outras vezes aliviar mais do que o normal. E o paciente às vezes acaba voltando, qualquer dor que surge no corpo, o paciente acaba voltando, doutor, surgiu uma dor no ombro, doutor, do joelho, de tanto que acaba confiando no método e melhorando a qualidade de vida, né? A gente não está falando em algo que é 100%, obviamente tem alguns casos que fogem do padrão, mas em média, aí, pela literatura e pela nossa prática aí de 20 anos, é uma média aí de 70% a 80% de bons resultados. Isso ou zerando a dor ou reduzindo um padrão de dor crônica que já vinha há anos, que às vezes também já um paciente que vem com uma dor 7, 8, 2, 3 anos, vai para uma dor 2, 3, a gente também Muda considera, muito. foi curada, mas considera um bom resultado, né? E a fascite tem algumas variáveis, desde a localização da dor, que às vezes é um pouco variável, a intensidade da dor, então um paciente com uma dor nível 8, 9 na escala visual vai demorar mais para melhorar do que uma paciente com uma dor 2, 3, por exemplo.
Um pé cascudo é diferente, tratado um pé de uma moça, de uma bailarina, por exemplo, né? E a gente percebeu também que o tempo de evolução da doença conta muito. Então, patologias aí de mais de um ano de evolução, elas tendem a um pior resultado. Isso de fascite a pseudoartrose a qualquer outra coisa. E a diferença básica que serve para fascite, para quase todos os outros problemas, é isso. Uma terapia focada, você aplica a cada 6 semanas, um mês e meio. E em torno de 1 a 3 sessões é o suficiente para ter alguma resposta. E com anestesia, porque é muito intensa a dor no momento da aplicação. Não que fica muito dolorido depois, mas no momento. E a radial, a diferença é essa, é o aumento das sessões. Então, varia aí em média de 3 a 8 para ter alguma resposta e com intervalos menores de aplicações. Tem pessoas que trabalham com intervalo de 1 semana, os estudos fazem muito trabalho de 1 semana, mas com o tempo a gente percebeu que um intervalo maior entre as sessões é melhor, a resposta é melhor, o paciente volta já com o melhor dos sintomas. E pensando naqueles gráficos das liberações dos fatores endoteliais, que a cada um mês atinge o auge, não adianta também ficar fazendo semana a semana, que você ainda está na primeira aplicação, ainda não pegou nem o resultado da primeira aplicação, né? Então, é uma patologia que a gente precisa ter um pouco de paciência, que o tempo às vezes ajuda nesse estímulo, né? Você tendo as duas, você opta por qual das duas? Para fascite plantar, geralmente a gente vai para focada. Tirando um paciente que às vezes não possa anestesia, ou às vezes um paciente, por exemplo, com uma dor 1 a 2 meses de fascite, com uma dor nível baixo, né? Aí às vezes a gente inicia com a radial. Aqui no set a gente está trabalhando mais com a radial e lá no consultório a gente tem as duas. Então, um atleta que não pode perder tempo com o resultado já vai direto para focada. Uma paciente com uma dor leve, com pouco tempo de evolução, às vezes a gente inicia com a radial. E muitas vezes a gente usa as duas, às vezes faz a focada no ponto principal e a radial em alguns pontos, na panturrilha ou em outras áreas do pé também, que dá um auxílio. Então, só queria, para não te interromper mais, perguntam aqui sobre ondas de choque para hérnia de disco lombar. Não sei se você vai falar ao longo ou a gente deixa para o final, tá bom? Só para Eu vou chegar na coluna, a princípio não tem indicação, mas eu vou explicar como que a gente usa na coluna as ondas de choque. E as tendinoplastia de calcâneo tem duas diferenças, as não insercionais do corpo e as insercionais. E a resposta às ondas de choque são diferentes para elas também. Em 2015, a International Journal of Surgery, elas soltaram um monte de artigos, um compêndio só de ondas de choque e atualizações. E muita coisa de lá para cá não se alterou. Então, a gente usa bastante como base, né? Então, vários estudos multicêntricos, as atuais evidências. Então, recentes publicações mostram alta eficácia, né, na tendinopatia. Diversos estudos controlados, randomizados, com placebo também mostram excelentes resultados. E como tudo, né, acho que na medicina são necessários mais estudos para definir. Na onda de choque, principalmente o quê? Pressão, energia e frequência. Cada estudo, cada centro de tratamento meio que tem o seu protocolo, a sua didática do negócio. Então, a padronização de trabalhos também é difícil. Às vezes você tem um mau resultado num trabalho que fez 3 aplicações semanais. E às vezes a resposta seria vir, por exemplo, com 5 a cada 2 semanas. Então, tem muita coisa ainda aí para se padronizar e para se entender melhor ainda, né? Mas animador os resultados, né? E duas diferenças, né? Em 2007, mais ou menos na American Journal, um cara que produz muito, né? Uma Folha, que faz pé, Fúria, eles compararam ondas de choque com exercícios excêntricos na tendinopatia do corpo do tendão. E eles descobriram o quê? Que a associação onda de choque com excêntrico era melhor que só onda de choque, que era melhor que só os excêntricos. E a partir disso, em 2017, a gente começou, junto com o Nassimi, na verdade, o doutorado do Nassimi, né, do pé, a gente quis fazer esse mesmo intuito de questionamento nas insercionais. Esse é um protocolo que a gente publicou na BMG, mas o trabalho já finalizou e ainda não foi publicado. Mas o que a gente conseguiu? A gente teve uma resposta que atrapalhou o exercício excêntrico, atrapalhou a onda de choque na questão da melhora nos insercionais.
Então, o que a gente tem na nossa cabeça hoje é que quando é não insercional, você pode associar um exercício excêntrico, que é positivo, e nas insercionais, não. Essa associação aconteceu alguma coisa ali que inibiu o efeito da onda de choque. Tanto que o placebo e a onda de choque, nesse caso de excêntricos, o resultado foi semelhante. Então, a gente ainda vai tentar desmembrar isso em um novo trabalho, para tentar ver se realmente foi a radial, foi a associação que não foi benéfica. E às vezes é interessante esses resultados que fogem um pouco do resultado que a gente estava esperando, mas abre novos caminhos aí, novas mentalidades. Então, basicamente, as duas tendinopatias têm diferenças nos tratamentos e a do corpo também responde melhor e mais rápido também. Às vezes, as insercionais, às vezes pelos osteófitos, pelos Haglunds, talvez seja uma limitação em alguns pacientes da melhora total, né? Comecei no pé, vou subindo, né? Então, na perna, pensando nas síndromes de estresse tibial e as fraturas por estresse. Essa mesma publicações em 2015 da International Journal, que eles conseguiram, né? Que mostra, que dá base para o tratamento nas fraturas por estresse. Que o turnover ósseo, a neovascularização e pseudartrose e necroses avasculares já estão bem fixadas. Então, a fraturas por estresse entra nesse distúrbio ósseo, né? E elas têm mostrado bastante resultado nos trabalhos que tem em torno de 10 anos de estudo com fraturas por estresse. E o que a gente... Essa aqui para ilustrar, o primeiro caso nosso aqui no set, que a gente teve, um jogador de basquete semiprofissional, 18 anos, com fratura de estresse bilateral há 6 meses, evoluindo mal na física, não estava jogando já quase todo esse tempo. A gente você já vê a linha, né, a dead black line, já tinha até indicação cirúrgica, né, em alguns pacientes com esse traço. E a gente fez uma aplicação da radial e o paciente voltou depois de 1 mês sem dor e praticamente sem a linha. E foi o primeiro caso nosso. A gente ficou, né, impressionado e fomos dando sequência nos estudos. E aplicação dolorosa, às vezes a gente anestesia para poder colocar mais energia, né? E a gente levou esses resultados preliminares nossos aqui do set, acho que eram uns 8 pacientes, a gente levou no Congresso Internacional lá na Espanha. E basicamente bateu com o que o pessoal tem tido de resposta, né? Que diminui quase pela metade, às vezes, o tempo de afastamento de um atleta que trataria conservadoramente por uma linha de tratamento. A onda de choque, ela acelera em até metade, alguns casos de retorno ao esporte e ao treino. E até casos já de pacientes que foram operados, colocaram hastes intramedulares, naquele afã de voltar a jogar rápido e proteger, e mesmo assim a dor ainda não melhora e vai para ondas de choque depois na sequência. Então, na nossa mentalidade, as hastes vêm depois das ondas de choque. Tem que ter tentado antes as ondas, antes de pensar numa agressão cirúrgica desse nível. Que às vezes não acontece, mas acho que o futuro a gente vai chegar lá, né? O joelho, a tendinite patelar e as tendinites associadas aí do quadríceps, da pata de ganso, e um asterisco é a artrose, osteocondrites e osteonecrose. A tendinite patelar, alguns detalhes interessantes. Então, esse C.J. Wang, que é o cara que mais produz e eu tenho melhores trabalhos, ele em 2007 publicou em humanos, né? Ele conseguiu mostrar no ultrassom do tendão patelar o aumento da vascularização, depois de 2 a 3 anos de acompanhamento dos casos que ele tratou, né? Isso bem legal também, que quando é visual a coisa, a gente acredita mais muitas vezes, né? E a diferença de um grupo controle de tratamento padrão com um grupo de ondas de choque, né? Excelentes resultados no grupo ondas de choque, 43%, e no grupo controle nenhum. O paciente se classificou com um excelente resultado, 50% bom, né? E em 2009, uma revisão de 2009, só tinham 7 estudos e com resultados positivos em metodologia deficiente, certo? Em 2015, lá naquela leva da International Journal, o que os autores passam para a gente, né? Que não basta só tratar, mas entender que a tendinite crônica do tendão patelar
é uma hipovascularização, e é aí que a onda de choque entra, além de displasia fibrosa, né? Primeiros trabalhos na tendinite patelar lá nos anos 2000, então a focada 2000, radial 2002. Só em 2008 que a sociedade colocou nas listas de indicações aprovadas, e a gente já fazia um tempo aqui. Eles não recomendam os casos agudos, que 80% tem bons resultados quando tratado precocemente. E a onda de choque deve ser como uma parte de tratamento, não o tratamento isolado. Não adianta um joelho desequilibrado, encurtado, alguma lesão meniscal, uma condromalácia severa, também não vai resolver, né? E a gente percebe isso, principalmente na tendinite patelar, o repouso ajuda muito na resposta, e das patologias tendíneas, é a patologia com menos resultados de ondas de choque. Uma das hipóteses é porque não é um tendão alongável, né? Ele não tem um grupo muscular ligado nele, ele é osso no osso. Então, isso a gente percebe na nossa prática. Às vezes, em pacientes com tendinite patelar assim, crônica de anos, que às vezes a gente sente que falta alguma coisa. Ele não melhora igual, por exemplo, uma fascite plantar, que às vezes você deixa o paciente curado. A tendinite patelar é mais difícil nesses casos. E ele mostra uma diferença também no trabalho de protocolos entre radial e focal, que é mais ou menos isso, a focal 1, 2 sessões e a radial de 2 a 5, né? E as energias e frequências aí inerentes ao método. Fotos de aplicação, tendinite quadríceps, pata de ganso, muitas vezes é sexo feminino, associada às vezes a uma artropatia. Tendinite quadricipital, a gente atendeu bastante jogador de vôlei, né, com quadríceps. E a patelar aqui, que é uma aplicação até um pouco dolorosa, né? Artrose de joelho, como que é, né? Na verdade, a literatura tem bastante em animais, começou lá em 2011, 12, 13 com o Wang. Na prática, a gente indica em alguns casos, ela não vai melhorar a degeneração, mas os casos que o paciente às vezes tem uma dor medial e na ressonância tem um edema ósseo ali no platô, no côndilo, você melhora a dor do paciente, que em parte é desse edema ósseo. E nos últimos 3, 4 anos surgiram bastante trabalhos que falam disso, do bone marrow edema, que é a parte do tratamento do edema ósseo, e é o que compete com uma indicação de subcondroplastia, por exemplo, que nesse caso acho que tem que tentar uma onda de choque antes do que um tratamento invasivo aí, né, para os edemas ósseos. Então a artrose seria nisso, ou numa pata de ganso associada, num quadro de edema ósseo associado. E na veterinária é muito utilizado há anos. Então, e é impressionante, a gente tem uma veterinária colega nossa também, que foi uma das primeiras a estudar lá fora, ela trata muito cavalo e cachorro com artrose. E ela tem uns vídeos muito interessantes que mostra o cachorro mancando, andando, e aí depois filma o cachorro logo depois da sessão, pulando, correndo, você desacredita no resultado. Mas não melhora a artrose, ela melhora a dor e a função, e uma sobrevida, vamos pensar como se fosse uma visco, né? Uma viscosuplementação que melhora às vezes por um tempo e depois o paciente volta a sentir. A artrose ainda é algo que a gente está ainda engatinhando no tratamento de pacientes, né? Mas talvez lá na frente seja algo que a gente use mais também. E esse trabalho do Wang, eu acho um dos trabalhos mais interessantes também. Ele conseguiu mostrar nas lâminas um efeito condroprotetor do osso subcondral e da cartilagem na artrose inicial em ratos. E o que ele fez? Ele cortou, seccionou o LCA e o menisco medial nos ratinhos. O grupo controle não fez nada. O grupo 0 cortou e colocou para correr. E dividiu em 3 grupos. Grupo 3, 1 sessão por semana. Grupo 4, 2 por semana. E grupo 5, 3 por semana. E o que ele descobriu, né, principalmente nas lâminas de baixo, são bem visíveis, né? O grupo 3, que é de 1 sessão por semana, ele praticamente mantém o mesmo padrão do grupo controle que não teve a lesão de LCA. E comparado com o grupo que entrou em artrose, né, que é o grupo 2, você vê a diferença, como teve um efeito condroprotetor. A tese do Paulo, né, também foi publicada nessa sessão de 2015, de doutorado dele, que ele conseguiu aqui na Unifesp, no ambulatório da patologia, comprovar nos ratos o aumento dos glicoaminoglicanos. Então, que dá base nessa teoria aqui. E o que a gente percebe nos ratinhos que foram aplicados uma
tiveram melhores resultados do que tiveram duas e muito melhor que nos três. Então, é o que põe a gente para pensar. Não adianta ficar fazendo ondas de choque toda semana. Às vezes você tem que dar tempo ao tempo, né? A gente uma vez atendeu uma atleta de futebol aqui que ela estava na Coreia e ela falou que ela fazia uma onda de choque um dia sim, um dia não. A gente falou, nossa, que loucura, né? E aí tá aí porque ela não melhorou. Talvez esse estudo mostra que não adianta também, né? Tem um certo limite entre o período de aplicação e a guarda da resposta biológica, né? No quadril, as síndromes do grande trocânter, as bursites, principalmente, tendinopatias glúteas. Aqui no ambulatório a gente consegue tratar bastante paciente com tendinopatia isquiotibiais, corredores principalmente, e as outras tendinopatias associadas, né? E a osteonecrose vascular que eu tinha falado lá no começo. Então, duas revisões sistemáticas, 2012 e 2015, comprovaram o quê? Né? Eles chegaram na conclusão que a baixa energia, repetitivamente, pode levar até 80% de sucesso em 15 meses de acompanhamento, né? E a de 2015 da American Journal é isso, a conclusão é que ela é efetiva e deve ser considerada no tratamento das dores de trocânter, tendinite patelar e de Aquiles. Aqui um estudo de tendinopatias dos isquiotibiais de 2011, também de um grupo que produz bastante, o rompe, fura, e comparou 40 pacientes, ondas de choque versus tratamento conservador tradicional, e também chegaram na conclusão que é eficaz e seguro, e os pacientes que foram submetidos ao tratamento estiveram muito melhor. Após 3 meses de avaliação, os grupos ondas de choque de EVA 7 foi para 2 e o de tratamento conservador 7 foi para 5. Foi uma diferença de 3 pontos na escala visual analógica. Mas eu acho que é um dos únicos trabalhos dessa patologia, mas aqui no 7 é um dos carros-chefes assim, de resposta. É difícil um paciente que não responde bem esse tipo de tratamento. Então, na prática, resposta mais rápida que as outras. O paciente, às vezes, volta a semana sentindo melhor e com bons resultados. Na coluna, né, o que acontece? A gente não trata a hérnia de disco, a estenose lombar, a artrite facetária, artrose facetária. Mas, às vezes, o paciente tem uma dor lombar, seja por uma hérnia ou por algum problema, que tem um ponto gatilho específico, ou uma sacroileite associada, ou um quadrado lombar ali em contratura e doloroso já há alguns meses. Então, a gente faz nos pontos de dor do paciente e melhora, não trata a causa de base, mas melhora algumas dores assim que o paciente sente no dia a dia. Então, na verdade, o tratamento de coluna é pensando mais nos trigger points, nos pontos gatilhos de dor. E quem é o mais estudioso nessa área é o Gleitz, que é um alemão, que tem um livro bem interessante também, que ele era um conceito novo, né? A gente até 2010 a gente não tratava trigger points, então é algo de 10 anos para cá. E tanto você muda às vezes o aplicador, você diminui aplicações, a energia é mais baixa. Então você pode fazer às vezes, por exemplo, na região periescapular, região de trapézio, a gente só foge da região cervical. Região cervical, principalmente cervical alta, tem risco aí de zumbido, hipotensão. Tem alguns colegas aí que se aventuraram e relatam em diversos pacientes com zumbido. Então é algo que eu nem quero para mim é ter esse risco. Então a gente para ali na região do trapézio mesmo, porque cervical alta tem algumas contraindicações. De fora é isso, é pontos gatilhos de dor que a gente trata. Hérnia de disco, a princípio, não tem nada assim, não li nada a respeito de tentativa de melhora, de tratamento, mas às vezes uma dor que acompanha um paciente com uma hérnia de disco, né? Então, o exame físico, né, acima de tudo, né? Não adianta aplicar numa radiculopatia, numa dor ciática, aí que você não vai ter uma resposta. Chegando no ombro, né? Ombro, principalmente as tendinites calcárias, tendinopatias no geral e a capsulite adesiva. E mais recentemente também surgiu como uma opção de tratamento. Esse outro estudo de 2015 também com os conceitos atuais, o que a gente tem, né? A tendinopatia calcária já é bem eficiente, está bem estabelecido na literatura,
não resta dúvidas da eficácia do tratamento. As tendinopatias, no geral, síndrome de Manguito, bursite, são controversas. Tem alguns trabalhos negativos e alguns trabalhos positivos. E então tem algumas coisas que a gente avalia e as outras patologias de ombro também com resultados promissores. Isso em 2015, de lá para cá mudou alguma coisa na capsulite adesiva, mas nas outras não, né? Então, o primeiro trabalho lá tem de calcário em 1992 e alguns trabalhos que eles compararam grupos de cirúrgico com grupo ondas de choque e com resultados semelhantes no final do acompanhamento. E a conclusão que se tira é que a onda de choque é equivalente a uma artroscopia, mas por não ser invasivo, né, tem que ser preferível antes de uma indicação de uma artroscopia, por exemplo. E tem alguns trabalhos legais nesse sentido, né? E a gente é difícil uma tendinite calcária realmente que não melhora a sintomatologia. Na prática, a gente só fica atento à fase aguda, à fase de reabsorção, que às vezes a dor é muito intensa, a gente trata essa dor com anti-inflamatórios, analgésicos e outras coisas para sair desse processo agudo, porque às vezes não consegue suportar o tratamento. Então, é algo que às vezes a gente considera. A gente não trata um paciente que tem uma tendinopatia calcária no exame, mas não tem dor nenhuma. Ah, doutor, quero tirar a minha calcificação. A gente acaba não indicando, né? Porque você pode, às vezes, desencadear uma dor que o paciente não tinha e isso aí te vira um problema lá para frente, né? E nem todas as calcificações desaparecem. Tem casos de pacientes que melhoram a dor, mas a calcificação, a princípio, ainda mantém, ou reduzida, ou se mantém por um tempo. E muitos pacientes, às vezes, que vêm tratar uma tendinite calcária, no exame físico, ele tem uma dor só no cabo longo do bíceps. Você trata o cabo longo do bíceps, ele melhora da dor, e a tendinite calcária está lá ainda no exame, mas não assintomática, né? Então, tem essas considerações que, às vezes, a gente usa. E na tendinopatia geral do ombro, a questão, na verdade, é aí que o diagnóstico correto que vai te levar a um bom resultado. Então, não adianta tratar um paciente, um ginasta que tem uma síndrome de impacto, que todo dia está impactando, você não vai conseguir curar, às vezes, uma bursite, uma tendinopatia associada a esse paciente. Né? Um paciente com uma lesão labral, que o sintoma vem do labro, vem de uma lesão SLEP. Às vezes, um paciente que tem um ultrassom com uma tendinopatia de Manguito e não responde, aí depois ele vem com uma ressonância e tinha uma ruptura, né? Ou uma dor cérvico-braquial que você não examinou direito, tinha uma ressonância, um ultrassom com tendinite. Então, é isso que vem os maus resultados, né? E a gente pensa, ombro, tratou 3, 4 vezes ali, não mudou nada a resposta, a gente pensa de novo e reavalia se a gente está no caminho certo ou não. Então, das articulações e da patologia, também tem não tantos bons resultados quanto uma fascite, uma tendinite calcária, por exemplo. E em 2014, um trabalho chinês que eu achei interessante, que ele comparou apenas anti-inflamatórios num grupo, ondas de choque no outro grupo, 40 pacientes. E eles colocaram no gráfico a amplitude de movimento na flexão e na abdução. E com um mês, os pacientes de ondas de choque tinham 20 graus a mais de flexão e 15 a mais de abdução. E depois de 12 semanas, isso aumentou também. Não foi inserido exercício, aquelas pêndulo, né, toda aquela parte de amplitude de movimento, mas teve uma resposta aí que deu um alerta. Acho que foi o primeiro trabalho de capsulite adesiva aí que eu cheguei a ter conhecimento, foi esse de 2014, então é algo bem recente. Ontem, montando a aula, vi uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma meta-análise italiana, né, que foi publicada no Jornal do Esporte, Medicina Esportiva deles, que de todos os trabalhos eles elegeram apenas 7 e os resultados dão suporte para a indicação na capsulite adesiva, associado com exercícios de fisioterapia ou de exercícios em casa de amplitude de movimento. E, como tudo, faltam mais estudos de melhor qualidade, mas já é um alento aí. A gente realmente observa aqui no dia a dia do ambulatório, esses casos evoluem bem sim, mas tem que fazer exercício também, não adianta só vir para ondas de choque, que o resultado é inferior. Né? Cotovelo, esse fera aí, né? 13º esse fim de semana, esse monstro aí, só para ilustrar a epicondilite lateral. E a gente pode pensar na medial e na tendinopatia de bíceps distal também, que é muito comum
em professor de tênis, a gente tem tratado bastante bíceps distal aqui com respostas bem interessantes. Então, o trabalho desse ano, chinês, também uma revisão sistemática de epicondyle lateral. Eles conseguiram, em todos os programas de buscas na língua inglesa, né, tudo que foi publicado em inglês, 187 artigos a respeito, 37 randomizados, com grupo controle e placebo. Eles incluíram 13 estudos na meta-análise e realmente ficou evidenciado aí a efetividade, né, e o alívio da dor e da função de um paciente com uma dor crônica de epicondilite lateral, certo? Epicondilite medial, assim como em qualquer tratamento, ela responde menos à lateral, mas tem poucos estudos, né? Isso como qualquer tratamento, e a de bíceps distal também poucos estudos. A pseudoartrose, na Áustria, por exemplo, que é o berço do tratamento, é a primeira opção de tratamento em pseudoartrose de ossos longos. Então, um paciente que é submetido a uma fratura de fêmur, usado uma haste ou uma placa e não está colando o osso, lá é praticamente obrigado a tentar ondas de choque antes de uma indicação de cirurgia, por questões econômicas. Então, o hospital, o centro, ele não autoriza o médico a pedir uma haste maior ou fazer uma cirurgia se ele não tentar antes uma onda de choque. Então, achei bem interessante isso, como a gente está, né, como ela é realmente mais evoluído. É uma literatura vasta, tem muito artigo a respeito, geralmente realizado em centro cirúrgico, porque a energia precisa ser muito maior do que uma fascite plantar, por exemplo, né? E o Schadey, que é esse primeiro autor, que é o que veio para o Brasil naquela época, todo congresso ele apresenta toda a estatística dele de pseudoartroses e já tem como certo isso, pseudoartroses acima de 1 ano de evolução evoluem pior do que se você tratar um retardo de consolidação. Por exemplo, você já identifica ali 3 meses de raio-x sem evidência de calo ósseo, já está indicado fazer, né? Na verdade, tem até um caso que a gente está aqui querendo publicar também, que a gente fez junto com o grupo do trauma, né, com o Finelli. O que aconteceu? O goleiro da Lusa teve uma fratura de húmero ano passado, no começo do ano passado, uma fratura totalmente horizontal, né? Que a gente sabe que não evolui muito bem, que às vezes pode gerar uma pseudoartrose. Ele fez a cirurgia, uma placa, e me ligou e falou: por que você acha de a gente fazer uma onda de choque agora, né? Antes de esperar o negócio não consolidar. O cara é jogador, tal. Pô, boa ideia, eu sempre tive essa vontade, né? Então, 1 mês de cirurgia, já tinha tirado os pontos, tal. Ele veio aqui para o ambulatório, a gente fez uma focada e foi impressionante. Ele voltou depois de 1 mês, praticamente o osso tinha colado. 1 mês, com 2 meses de cirurgia. Em 2 meses ele já estava treinando no campo. Então, é algo que eu acho que no futuro, talvez, já vi colegas que fizeram isso. Um colega que teve um irmão que teve uma fratura exposta de tíbia, ele no ato operatório ali, ele já fez uma ondas de choque para tentar estimular um pouco essa resposta. Então, eu acho que talvez no futuro seja algo interessante naquelas fraturas que a gente sabe que tem uma tendência a evoluir mal, você já não perde tempo, já faz ou no intra ou no primeiro mês já. Mas é algo que ainda não está na fase empírica da coisa, né? E aqui um caso tratado aqui no set, bem interessante, que é aquela jogadora que eu te falei, a jogadora de futebol feminino, da seleção, inclusive, estava lá jogando na Coreia com uma dor patelar, não melhorava nada, fazia ondas de choque dia sim, já não, e veio aqui para o Brasil. O Tadeu encaminhou para a gente, perguntou: o que você acha de fazer ondas de choque? Ela está com essa lesão, já imobilizei ela 2 meses e o negócio não evolui. E o que é? É uma fratura avulsão, né, totalmente atípica, que evoluiu com uma pseudoartrose. Então, ela já tinha quase 2 anos de evolução disso aí. E a gente fez para terapia radial aqui mesmo, a gente nem usou a focada. E a gente conseguiu documentar com tomografia e levamos lá no Congresso da Espanha em 2017 também, né? A paciente voltou a jogar, normal, está super bem. E não tem estudos de pseudoartrose nas ondas radiais, mas está aí uma comprovação de algo que evoluiu. Isso que ela já tinha ficado imobilizada aí no mínimo uns 2, 3 meses antes do tratamento e o negócio não ia para frente, né? Bem legal de ilustrar o resultado nesse caso.
jogando mais para a nossa área aqui da medicina esportiva, né? Então, falar um pouco da nossa experiência, da experiência mundial do uso em atletas de alto rendimento e amadores, né? Então, só para ilustrar também, alguns atletas que a gente tem conhecimento que tratou ondas de choque, né? O Zanetti, se eu não me engano, ele tinha acho que 2 semanas de fascite plantar, já indicaram o tratamento com a gente e nem chegou a evoluir para um problema crônico. É uma rimagem, acho que alguma coisa relacionada à tendite patelar. O Riad, esse jogador de vôlei, muito engraçado, ele acho que foi agora fugiu o nome, o físio do grupo do ombro, bom, enfim, ele encaminhou ele para a gente e o Riad falou, pô, doutor, no país que eu tô, eu sempre pergunto para o meu físio, para o meu médico, quem que faz ondas de choque aqui? Me manda para um lugar. Então, na Itália ele fazia, na Áustria ele fazia, onde ele jogou ele fazia. Então, é um cara que já tem a noção de que começa a doer, ele já vai para ondas de choque, o próprio jogador, né? Achei bem legal o papo com ele, de saber dessa parte da experiência lá fora também, que ele já fazia bastante, né? E os de atletas, né? Por que pensar? Um tratamento não invasivo e sem complicações. Você não vai, às vezes, submeter a um procedimento cirúrgico que tira o paciente para sempre de um nível de competição, né? Reduz, geralmente, o tempo de afastamento, né? Às vezes, a gente tratou uma época que os atletas da metodista, do range, e era jogo 2, 3 vezes por semana, né? E o que acontecia? A maioria era tendinite patelar, canelite. Tendinite patelar, canelite. E jogo toda semana, tratando e jogando, tratando e jogando. O que a gente percebeu? A dor das meninas não melhoraram tanto, assim, o nível de uma escala visual, tirou 1 a 2 pontos. Mas elas conseguiam jogar. Então, falou, nossa, doutor, eu sinto menos dor no pós-jogo, consegui treinar um pouco melhor, mesmo convivendo com dor. Então, às vezes, um atleta que está em fim de temporada, tem uma final, tem uma sequência longa, às vezes a onda de choque pode entrar nisso aí. Não pensando na cura do problema, mas na manutenção do atleta competindo, tá? Então, alta taxa de sucesso, porque geralmente já é um profissional que tem uma musculatura boa, estabilizada, está sempre bem tratado. E início precoce melhores resultados, isso é fato, né? Não se espera um atleta ficar com a dor crônica. As dificuldades no atleta é conter a ansiedade do atleta, da comissão técnica, dos dirigentes, dos empresários. Teve casos, às vezes, de pacientes que fazem ondas de choque, deu 2, 3 semanas, a dor não melhorou, ainda não era para ter melhorado, e aí vai para uma cirurgia, né? Ele, sei lá, ou alguém fala, alguém se desespera, né? Então a gente sempre tenta deixar isso em mente, que só tem um pouco de paciência, principalmente se é uma coisa crônica, mas que a resposta vem, né? Na verdade, não espera um pouco antes de ter uma decisão mais específica, né? E, às vezes, a dificuldade de repouso e diminuição de carga de treino. Então, atletas normais ou pessoas normais, entre aspas, às vezes a gente consegue, repousa esses 3 meses que a gente está tratando, faz um treino específico sem forçar a região que você tem um problema e a resposta é melhor, né? Do que um atleta que está lá, tendinite patelar e está saltando, treino de bloqueio, treino de salto. Então, tem essas duas, eu coloquei como dificuldades ali, às vezes, da resposta do tratamento em atletas, né? Pensando mais especificamente no uso no futebol, então tem diversos clubes que já atuam com ondas de choque no dia a dia do clube, né? Desde a Europa, principalmente Europa, né? Isso aqui também tirei da aula do Chaden no congresso, ele conseguiu linkar todos os clubes europeus que usam as ondas de choque. Tem alguns clubes brasileiros que ou já tem na sua comissão técnica ou encaminham, às vezes para quem trata, né? A Fiorentina faz um trabalho bem legal que eu vou comentar aqui. Achei também aqui, ó, tendinite patelar de Cristiano Ronaldo, tratou com ondas de choque, saiu no ABC Real Madrid. E na Olé também, Neymar tratando ondas de choque no PSG, por causa da tendinite patelar, né? Então, é algo, acredito que esses jogadores, às vezes, até já têm o aparelho em casa e chega em casa e já faz dele mesmo, não duvido não. A onda de choque foi bem utilizada e documentada na Copa Sub-20 na Coreia em 2017 e principalmente as indicações que foram utilizadas em terapias manuais de relaxamento, ou seja, você vai colocar o aparelho não
uma profundidade menor, com uma energia menor, com uma frequência menor, só para buscar o efeito analgésico momentâneo do tratamento. Então, você consegue, o paciente sai, o atleta às vezes sai com aquela dor do pós-jogo e você consegue, às vezes, numa metodologia diferente, melhorar, né? Tendinopatias, síndromes do trato iliotibial também tem algum resultado, as facites plantares, desconfortos e contraturas e trigger points. Então, isso foi bem utilizado com o pessoal do Sub-20 na Copa da Coreia. Nas Olimpíadas, né, direto, as últimas Olimpíadas no Brasil. E um novo conceito, que é um médico alemão que desenvolve um trabalho na Fiorentina e no Mainz da Alemanha, uso das ondas radiais na fase aguda, que é algo também que eu sempre imaginei, mas nunca tinha visto ninguém escrever sobre isso, e é bem interessante. Então, qual que é o conceito, né? É uma recuperação, não é uma cura, uma recuperação rápida, mas manter o jogador em ação, em atividade, né? Como a gente utilizou mais ou menos nas meninas da Metodista. Pode ser utilizado durante o jogo, no intervalo, no pós-jogo, no pré-jogo, mas com essa metodologia de menor energia, menor frequência, não a onda mesmo, porque se você fizer uma onda de choque mesmo com padrão regenerativo e o paciente, o atleta ou o paciente forem treinar depois, é uma dor muito forte que vem. Então a gente contraindica, na verdade, pré alguma coisa, fazer ondas de choque. Mas desse método que ele propõe, é interessante. A gente já fez alguns casos e realmente é interessante. Então, qual que é o intuito dele? Qual que é o conceito? É o primeiro sinal de qualquer dor que possa se tornar crônica. Ele tem um ultrassom ali na beira do campo, então ele já faz o exame, ele já descarta se é uma ruptura, né? Se é uma lesão muscular com ruptura, não vai fazer, obviamente. Mas se é só uma contratura ou não tem nenhuma alteração de imagem, você já pode estimular ali uma região insercional da face, do tendão, para evitar que se surja uma doença a partir daí. E bem interessante esse jeito de tratar. Também ele mesmo, nesse artigo, todos os clubes de ponta aí dos Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Brasil, utilizam, né? Não exatamente desse jeito, mas utilizam as ondas de choque, certo? Principalmente a radial, né? Ele mostra que é difícil validar esse método, né? Porque como que você vai fazer um trabalho com dores agudas, né? Como que ele vai fazer um grupo controle ou captar os pacientes? Dores agudas é mais difícil, né? Foi a mesma dificuldade que a gente teve com o trabalho em lesão muscular. Cada lesão muscular se comporta de um jeito, é uma área diferente, um músculo diferente, então é difícil padronizar para ter os trabalhos em nível 1 de evidência aí para consolidar o método, né? Mas o que se baseia, que dá base, é as hipóteses que a gente já tem bem pré-fixadas dos mecanismos celulares e das ações no sistema musculoesquelético, né? Então, é uma nova perspectiva que ele usa no tratamento de profissionais do futebol e pode ser pensado em atletas de elite em geral, tanto para melhor reabilitação e prevenção de lesão, que era uma coisa que a gente não ouvia, prevenir uma lesão, né? Se eu não me, na internet, às vezes a gente consegue estar em aberto esse texto dele lá, bem legal. Ele faz esse trabalho na Fiorentina, né? Aí uma opinião nossa que bate com ele fala não adianta, você não pode fazer sem um exame, né? Obviamente, né? Se você tratar uma lesão muscular com ruptura muscular, você pode piorar a lesão, vai ocorrer mais sangramento, às vezes dificulta uma cicatrização, então é totalmente contraindicado numa lesão muscular, certo? Diferente de uma contratura, uma dor. Então, as lesões musculares é o price, é tudo aquilo que a gente já conhece antes, né? Cada clube tem o seu uso, tem a sua indicação, cada profissional que aplica vai dar expertise, né? Aqui no Brasil é uma briga entre indicações de fisioterapeutas e médicos. O que acontece lá fora é que os aparelhos radiais, médicos e fisioterapeutas podem usar sem nenhum problema, e as focadas para os médicos. Aqui no Brasil criaram uma briga política, como tudo se transforma aqui, então é algo que às vezes ainda se ouve que físio não pode, mas estudando bem, conhecendo o método, tendo conhecimento anatômico da patologia, se sabe usar os aparelhos, não tem porquê, né? Então, muito poucas riscos de complicações também, né?
e uma abordagem totalmente individual, né? Não é quer dizer o atleta X fez assim que o Y vai fazer desse jeito. Mas é bem interessante. Um resumão de tudo aí para organizar as ideias. Então, bons resultados na maioria das patologias osteomusculares. Exames subsidiários são extremamente necessários na primeira sessão. Ao menos se for tratar sua sogra ali, aí você aguenta a consequência depois. Mas tem que pedir um exame, é bom. Às vezes a gente manda o paciente embora aqui do set, vai fazer exame e depois volta, né? Por essa certeza, né? Por exemplo, um exemplo de um caso do Dr. Paulo, uma paciente com teoricamente uma fascite plantar, foi no consultório, tinha um raio-x, mas não tinha um ultrassom. E examinou, tal, parece uma fascite plantar, mas faz um ultrassom, uma ressonância e volta. Ela voltou com um ultrassom, ela tinha uma trombose de uma artéria medial ali do tibial medial, ou seja, se ele fizesse, às vezes ele podia até desencadear um trombo, por exemplo, né? Então, esse caso ilustrou bem, assim, para a gente por que pedir, né? 99% das vezes vai ser, mas aquele 1% você não quer tá lá na pele disso aí, né? Então, o que eu acho que mais mudou de ontem para hoje, de 20 anos para hoje, é o tratamento precoce. Não precisa mais esperar. O que barra, às vezes, é a parte financeira para a maioria da população brasileira, né? Mas quem tem possibilidade, quem tem acesso, ou quem é um atleta, não, na minha opinião, não tem que ficar esperando. Chegou semanas de dor aí, fez exames, comprovou, pode indicar, vai estar bem indicado, né? Restringir treino e repouso associado também, a gente vê um pouco de melhores resultados, principalmente nas tendinites patelares e nas canelites. A melhora do sintoma é gradual, geralmente vem a partir do primeiro mês, então às vezes o primeiro mês pode ser que mantenha-se a mesma dor, mas é bom explicar que às vezes demora, né? E atentar para as contraindicações e a não resposta do paciente ao tratamento. Eu não vou fazer, o paciente não respondeu nada com 4 sessões, eu não vou fazer 8, 10, 20 sessões, né? Tem alguma coisa aí que não está errada, né, nisso aí. E aqui aquele resumo entre as duas possibilidades. A gente deixa os aparelhos focados para as osteonecroses femorais, principalmente estágios 1 e 2, que não tem deformidade da cabeça, pseudoartroses, né? Apesar de algumas radiais em ossos pequenos e superficiais tem alguma resposta, e o bone marrow edema, que é o edema ósseo, né? Tendinopatias no geral e fraturas por estresse no geral, você pode usar as duas, dependendo do aparelho que você tem, e para radial, patologias da mão, trigger points, contraturas musculares e mialgias, né? Mais ou menos isso. Essa é o que a gente criou aí para definir a indicação das duas. Efeitos colaterais praticamente isento de complicações, se você sabe o que você está fazendo, né? Evitando, obviamente, algumas coisas que eu já citei, né? O que acontece, às vezes, é paciente mais clarinho, branquinho, às vezes fica com uma área de petequia, de hematoma, que depois de uma semana sai. Essa seria uma coisa mais complicativa aí, que às vezes aparece, né? Que geralmente conversando com o paciente não tem problema, ele está lá para dor, né? Não para estética. E tem se mostrado nesses anos um método seguro, sem complicações específicas, resultados clínicos favoráveis, foi iniciado na urologia, passou para a ortopedia veterinária e hoje em dia a dermato, clínica de dor, medicina esportiva, fisioterapia, fisiatras usam esse benefício do tratamento, né? Muito bem. Mais ou menos isso. Muita coisa, muita informação, mas... Brilhante aula, Bruno. Muito obrigado. Eu acho que a maioria, tem algumas perguntas aqui, a maioria já foi respondida. Com relação à dor, a questão do físio ou do médico fazer. Aqui, bem rápido, condromalácia, sim ou não? Não. Não tem estudo, não tem comprovação. Não, Aqui, aquela coisa. Tem trabalhos que mostram a prevenção da evolução para uma condromalácia, mas na parte prática não tem. A onda não chega lá, não vai melhorar os sintomas do paciente. Tá. Na dor miofascial, também entraria esse conceito que você falou que na fase aguda é melhor do que quando é crônico? Da dor miofascial? Isso. Também, tudo. Perfeito. Eu acho que já foi mais ou menos respondido. Nós estouramos nosso tempo aqui. Eu não quis te interromper, que a aula interrompi bastante no começo. A aula foi brilhante.
Eu acho que é uma coisa que é relativamente nova, mas não é tão nova assim para que a gente desconheça ela da forma como muitas pessoas desconhecem, né? Então, eu sempre tento pedir para você apresentar essa aula todo ano para reforçar esses conceitos. A gente vê que tem muitas indicações, né? Várias articulações, várias patologias diferentes que a gente consegue melhorar, dando conforto para o paciente, porque essas dores crônicas realmente elas impedem muitas vezes que o paciente tenha uma qualidade de vida, e o principal, evitando muitas vezes procedimentos cirúrgicos, né? Então, queria mais uma vez agradecer, em nome aqui do professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, que nem sempre conseguem estar presentes, porque é o nosso dia de reunião, como você bem sabe, mas eu aqui, em nome de todo o departamento, agradeço. Foi uma aula realmente brilhante e espero que a gente possa repetir brevemente, abrindo Sim. mais tempo aí para as apresentações. Na semana que vem, nós vamos falar sobre incontinência urinária em atletas. A professora Maíta, que está sempre aqui com a gente também, vai falar um pouquinho sobre isso, então todos estão convidados. Quem quiser rever essa aula, nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. Tá bom? Bruno, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer falar, receber os convites. A gente gosta de falar do que a gente gosta, né? E quem que tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, ambulatório, terça de manhã, só aparecer aqui que a gente conversa, explica e bate um papo. Perfeito. Um grande abraço a todos, boa semana. Terça-feira que vem, 11 horas, incontinência urinária no esporte. Parabéns pela aula, foi brilhante. Um abraço a todos. Valeu, Paulão. Tchau, tchau.